Bom dia, eu vou falar o que são fungos. Os fungos são os representantes do reino fúngico e constituem um grupo com aproximadamente 200 mil espécies, que sobrevivem nos mais diversos ambientes do planeta. O que pode ser mais frequentemente encontrado em nosso dia a dia é a levedura. Mesmo não muito conhecido pela população em geral, ele é essencial na produção de pão, álcool, cerveja, cachaça e combustível, devido à fermentação que realiza. Essa fermentação é realizada a partir do açúcar. Ela se dá quando o fungo retira do açúcar a energia que necessita para suas funções vitais e libera o álcool etílico. Bom dia, eu vou falar sobre as características gerais dos fungos. Os fungos apresentam um conjunto de características próprias que permite sua diferenciação das plantas. Não sintetiza clorofila, não tem celulose na sua parede celular, exceto alguns fungos aquáticos, e não armazena amido como substância de reserva. A presença de substâncias quitinosas na parede da maior parte das espécies fúngicas e a sua capacidade de depositar glicogênio os assemelha às células animais. Bom dia, eu vou falar sobre os principais tipos de fungo. Champignon, muito comum na culinária, pois é comestível. Levedura, são microscópios unicelulares, muito usados na fermentação de massas e de bebidas alcoólicas. Sua reprodução ocorre pelo processo de brotamento. Mofo, composto por hifas, massa de filamentos fungais. Cresce em formato de flocos de algodão, se desenvolve em alimentos, pão, frutas e legumes, e também em fezes de animais. Trufa, uma espécie de fungo comestível muito apreciado, pelo gosto diferenciado, usadas na alta culinária em função de seu processo elevado. As trufas se desenvolvem debaixo da terra. Orelha de pau, costuma se desenvolver em troncos de árvores, possuem o formato de concha e podem enfraquecer com o passar do tempo. A árvore é atingida. Tinha, tem um tipo de fungo que se desenvolve na pele dos seres humanos. Vive da digestão de queratina e existe na pele. Geram na pele algumas manchas circulares. São mais comuns em crianças do que em pessoas adultas. Nutrição dos fungos. Apresenta nutrição heterotrófica e utiliza grande variedade de fontes orgânicas de alimento. A maior das espécies vive no solo, nutrindo-os de cadáveres de animais ou de plantas. Bom dia! Irei apresentar agora a vocês as duas formas de reprodução dos fungos e fazer uma breve introdução sobre este tópico. Os fungos têm dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada. A reprodução dos fungos é complexa, refletindo as diferenças de modos de vida e constituição genética deste reino. Estima-se que um terço de todos os fungos pode reproduzir-se usando mais do que um modo de propagação. Por exemplo, a reprodução pode ocorrer em dois estágios, bem diferenciados no ciclo de vida, o telemorfo e o anamorfo. As condições ambientais desencadeiam estados de desenvolvimento geneticamente determinados que conduzem à criação de estruturas especializadas para a reprodução deste reino. Essas estruturas auxiliam na reprodução ao dispersarem eficientemente os esporos propágulos contendo esporos, assim facilitando a germinação. Reprodução assexuada. A reprodução assexuada por meio de esporos vegetativos, chamado conídeos, ou através da fragmentação do micélio, é comum. Ela mantém populações clonais adaptadas a um nicho ecológico específico que permite uma dispersão mais rápida do que a reprodução assexuada. O fungi imperfect, fungos que não apresentam estágio sexuado, ou Deuteromycota, incluem todas as espécies que não possuem um ciclo sexual observável. Agora, reprodução sexuada. Reprodução sexuada com meiose existe em todos os tipos de filos de fungos, exceto o Glomeromycota, que em muitos aspectos da reprodução sexuada de animais e plantas. Existem também grupos de fungos os quais podem ser usados para discriminar espécies em função de diferenças. Grupos de fungos os quais podem ser usados para discriminar espécies em função morfológica nas estruturas sexuais das estratégias de reprodução. Experiências de acasalamento morfológicas nas estruturas sexuais e das estratégias de reprodução têm as experiências de acasalamento entre os isolados fungos que podem identificar espécies com base no conceito biológico da espécie.
Os principais agrupamentos de fungos foram inicialmente delineados em base da morfologia de estruturas sexuais e esporos. Por exemplo, as estruturas portadoras de esporos, os ascos e bacídios, que podem ser usados na identificação de ascomicetes e basidiomicetes, respectivamente. Algumas espécies permitem o acasalamento apenas entre dois indivíduos de tipo de reprodutor oposto, enquanto outras podem acasalar e reproduzir-se sexuadamente com qualquer outro indivíduo, com eles, mesmo dizendo-se em as heterotálicas e as segundas homotálicas. Bom dia, eu vou falar sobre as prevenções de doenças causadas pelo fungo. Durante o período de verão, os cuidados da pele não devem se limitar apenas às queimaduras provocadas pelo sol. Cerca de 200 espécies fúngicas consideram-se adaptar e sobreviver no ambiente do organismo humano, e assim enfreando os diversos mecanismos de defesa. Segundo um membro do Comitê Científico de Micologia Clínica da SBI, Flávio de Queiroz Teles, esses dados revelam que a infecção ocasionada por fungos também merece cuidado especial nos dias mais quentes do ano, presentes no ar, na água, na terra e nos alimentos. Esses micro-organismos também habitam a pele e mucosas humanas, membrana que reveste internamente todas as cavidades do corpo. Os fungos podem se dividir de acordo com sua forma em levuras ou filamentos, conhecido como bolores. Para se desenvolver, eles preferem locais com alta umidade e mais higienizados. Dependendo do fungo ou da região afetada, o contágio pode ser superficial ou profundo. A infecção superficial é endêmica, isto é, ocorre quando as condições ambientais ajudam na proliferação dos fungos. Já a profunda, em geral, oportunista, acometem pessoas que apresentam grave deficiência imunológica. No verão, as micoses são uma das principais doenças causadas por fungos. Elas se manifestam nas regiões mais úmidas do corpo. Se apresentar coceira ou decamação, procure um médico para tratamento e evite piscinas públicas. Outras dicas da médica para evitar o aparecimento das micoses nos pés são não andar descalço, evitar o uso de calçados fechados e optar por meio de algodão. As micoses de unhas, que podem ocorrer em qualquer época do ano, necessitam de tratamento prolongado. Acrescenta a especialista. Cuidados com os materiais de manicures e no manuseio de terras e animais também são essenciais para a preservação. Para aquelas que transpiram demais, a doutora recomenda a não utilização de desodorante antitranspirais, já que pode obstruir os poros e causar inflamação de glândulas sudoríparas, gerando aparecimento de furúnculos. E, imprescindivelmente, lavar as axilas com água e sabão e usar desodorante comum ou talco antisséptico. Gente, esse foi o nosso trabalho de biologia. Eu espero que vocês tenham gostado. O professor Gonzaguinha também. E é isso, a gente fez com carinho e muito amor pra vocês. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigada. Abraço. Bom dia. Iremos apresentar nosso trabalho de biologia. Não. Bom dia. Iremos apresentar nosso trabalho com Não, vilão! chamado a levedura. Mesmo não muito conhecido pela população em geral, ele é essencial na produção de pão, álcool, cerveja, cachaça e combustível, devido à fermentação que realiza. Bom dia, eu vou falar. Bom dia! O trabalho de biologia agora apresentado está... Meu Deus, estou nervoso. Bom dia! Bom dia! Nós vamos falar sobre o que são fungos e as características. Os fungos são... Bom dia! Nós vamos falar o que são fungos e as características. Os fungos são os representantes do reino fungi e constituem em grupo com aproximadamente 200 mil espécies que sobrevivem nos mais diversos ambientes do planeta.
O que pode ser mais frequente encontrado em nosso dia a dia é uma chamada levedura. Mesmo não muito conhecido pela população em geral. Bom dia! Irei apresentar agora a reprodução dos fungos, que são duas, assexuada e sexuada. A reprodução dos fungos é complexa. Bom dia, eu irei falar sobre os tipos de fungos. Champignon, muito comum na culinária, pois é comestível. Levedura. Bom dia, eu irei falar sobre os tipos de fungo. Champignon, muito comum na culinária, pois é comestível. Bom dia, eu irei falar sobre os tipos de fungo. Champignon, muito comum na culinária, pois é comestível. Levedura, são microscópios e unicelulares. Vou sair de perto, peraí. Vilane, no caso que a câmera vai estar bem aqui, tu vai estar bem aqui com o notebook, né? Uhum. Pode Família. estar coisando já. Pode falar, falando alguma coisa aí. Boa tarde, meu nome é Lorena e eu vou falar sobre os fungos. Bom dia. Pode falar. É bom dia. Só vou testar. Peraí. Tu disse que começar primeiro? Não, fala tu, vai. Grava. Tô aqui segurando. Vai. Você ficou massa, assim, vai. Vai, Isabela. Bom dia, a gente vai apresentar o trabalho de biologia. A gente vai falar sobre fungos. Meu nome é Isabela. E eu sou a Lorena. Olha. Coloca ela, Jota. Bom dia, a gente vai apresentar o trabalho de biologia. Bom dia, eu Cala a boca! A gente vai falar Bom sobre dia, fungos. meu nome é Vilão e a gente vai apresentar o trabalho de biologia e o nosso tema é fungos. Tá bom, chega. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou conseguir. Tira isso daí. Durante o Eu queria estar gravando nesse momento, né? Bom dia, eu vou falar sobre as prevenções da doença causada pelos fungos. Durante o período de verão, os cuidados com a pele não devem se limitar a apenas queimaduras provocadas pelo sol. Cerca de 200 espécies fúngicas conseguiram se adaptar e sobreviver no ambiente do organismo humano, e assim refreando. Vixe, recolhendo o lixo. Bom dia, eu vou falar sobre as prevenções causadas. Errei. Bom dia, eu vou. Não. Vai. Tá gravando? Eu não sabia.